senhores telespectadores, a nossa visita de hoje é a cidade de Gouveia. Gouveia, na Serra de Estrela. Estou-lhes a falar aqui, isto é o Vale do Rocinho, uma pequena barragem que deu luz elétrica a Gouveia em 1900 e pouco. É a segunda povoação portuguesa a ter iluminação elétrica em Portugal. Claro, a primeira era Lisboa, a segunda foi Gouveia. Estou a falar aqui quase no alto da serra, está um frio abaixo de zero e ainda há momentos passavam pequenas rajadas de neve por nós, agora acalmou um bocadinho, mas está realmente muito frio cá em cima. Muito frio, mas vale a pena o passeio. Eu vou até agora lá abaixo, porque é especialmente a cidade de Gouveia e o concelho que eu queria que conhecessem. Eu estou agora no mirador sobre a cidade de Gouveia. Vêem-se aqui os bairros antigos. É curioso, vêem-se as duas igrejas das duas freguesias, porque isto tinha duas freguesias. E este é o núcleo secular, porque Gouveia é uma terra muito antiga. Gouveia já foi feita vila, portanto, teve foral, teve autoridades próprias no tempo do Sancho I. Ora, exatamente em 1186, devo dizer que é o primeiro ano do reinado do Dom Sancho I, foi um grande rei, o povoador. É justa essa ideia de povoador porque ele procurou fixar núcleos de colonos em sítios do país muito longe dos centros, nas fronteiras, e dava-lhes forais, que era para eles quererem viver ali. Ora bem, isto já é a vila, portanto, desde 1186. E é a cidade desde 1986. Durante estes 7 séculos foi uma vila. E uma vila com muita história, com muita importância. Vamos ver alguns aspectos. Este é o miradouro do Monte Calvário. Eu lembro-me, estive aqui há uma dúzia de anos, era um sítio ideal para ver a cidade, nessa altura era vila, e para falar na história. Bom, mas nestes anos o que acontece é que fizeram aquele prédio, fizeram aqui uma cortina, uma coisa espantosa, conseguiram estragar completamente o mirador. São exemplos destes que realmente estão a estragar o país, assim não há maneira. Bom, para ali ainda se vê alguma coisinha. Gostava que vissem este palácio. Aquilo foi inaugurado em 1739. Reinava em Portugal o rei Dom João V. E que palácio é aquele? Era um colégio dos jesuítas. Companhia de Jesus, chamava-se Companhia. Companhia era um termo militar, porque foi criada pelo Inácio de Loyola, que era um guerreiro, e portanto fez uma companhia, que é como quem diz, um batalhão para ganhar a guerra da fé. E tinham uma técnica que era infiltrarem-se junto das sociedades dominantes, junto das classes superiores, particularmente no paço, serem confessores dos reis e das princesas e terem nas mãos a educação da gente nova. Os jesuítas sabiam muito bem que a gente nova é o futuro e, portanto, quem conseguir moldar a cabeça da gente nova está a preparar os caminhos do futuro. Como sabem, ainda há hoje muita gente que pensa assim e há ainda muita gente a querer modelar cabeças para preparar caminhos de futuro. Eu acho tudo isso mal, penso que no ensino é essencial respeitar a liberdade da juventude. É essencial amadurá-los, treiná-los, ginasticá-los, fazer que eles sejam capazes de pensar pela sua própria cabeça
Agora os caminhos têm de ser eles a escolhê-los. Estar cada um de nós a tentar meter a nossa pista na cabeça alheia, acho que isso é realmente trair a juventude. Bom, mas os jesuítas fizeram grandes colégios, grandes. Está ali um bom exemplo, este. Isto é construído por eles aqui, e isso mostra uma coisa. Mostra que Gouveia era, na primeira metade do século XVIII, uma vila suficientemente importante para que os jesuítas escolheram Gouveia e não escolheram nem a Guarda, nem a Covilhã, nem o Fundão, nem Castelo Branco, nada disso. É aqui em Gouveia que eles vêm pôr o seu grande centro de ensino. E passaram por ali milhares de estudantes. Aliás, aquilo não durou muito tempo, porque inaugurado em 1739, vem a ser fechado em 1758, quando o Marquês de Pombal resolve expulsar os jesuítas. Porquê é que o Pombal expulsa os jesuítas e fecha os colégios? Bom, exatamente pela influência que eles tinham. Eles tinham conseguido apoderar-se, no fundo, das cabeças pensantes. Quem é que confessava o rei? Era um padre da companhia. Quem é que confessava a rainha? Era outro padre da companhia. Quem é que confessava a senhora infanta? Era um padre da companhia. Bom, e o Marquês de Pombal, como sabem, instala-se no poder e a sua política é destruir, mas destruir completamente tudo quanto possa limitar a ação do poder real. Primeiro a nobreza, e é o drama dos Távoras, depois os religiosos, é o drama dos jesuítas, e também o povo, é o drama das execuções brutais na cidade do Porto, a propósito dos motinzitos que houve quando fecharam as tabernas. Bom, e ele pensou, quando acabou com as reivindicações do clero, com as reclamações da nobreza e com os motins do povo, tinha tudo na mão. Não tinha, e também ele, como sabem, veio a cair, e fundamentalmente porque não sabia escolher colaboradores. Arranjou para primeiro-ministro um homem sem caráter, e um homem sem caráter, logo que o rei morreu, mandou-o ir embora, mandou-o ir para Pombal, também quase degradado. Tudo isto a propósito desta casa, que é o mais notável edifício hoje da cidade de Gouveia. É lá que está a Câmara Municipal de Gouveia. É claro que ele foi hoje por dentro muito alterado, mas ainda dá bem mostra, bem a prova do que era a grandeza e o estilo arquitetónico da época. Em Gouveia há 3 museus, um de arte sacra, outro de etnografia e um terceiro de pintura moderna, dedicado ao pintor Abel Manta. Bom, infelizmente para mim, 2 estão fechados e só o Museu Abel Manta está aberto. É uma boa altura para conhecer uma pequena parte da obra de Abel Manta. Está aqui Abel Manta, é um retrato já dos últimos anos. Ele ia fazer 80 quando fez este autorretrato. É um pintor da mudança dos velhos estilos clássicos, naturalistas, a imitação do Carlos Reis, do Alves de Sá, toda essa gente das belas artes, mudança para a nova maneira de pintar. Ele próprio foi a Paris, esteve alguns anos em Paris, mas no fundo nunca deu a volta. Ficou sempre um pintor tradicional. E é um homem de que aqui Gouveia tem realmente muito orgulho, porque é o único grande pintor que nasceu aqui. Mas
Mas o pintor Abel Manta não é a única pessoa notável aqui do concelho. Pelo contrário, isto é uma terra com imenso valor. A gente que nasce aqui tem uma vocação, uma capacidade de trabalho e de inteligência excepcional. Eu acho que este concelho de Gouveia é uma mina de gente e uma mina desaproveitada. É uma pena que não haja aqui um estabelecimento de ensino superior. Bom, nomes que eu digo um pouco ao acaso, o escritor Virgílio Ferreira, o ministro Serpa Pimentel, o Boto Machado, olhem, o Rui Veloso, o Cardeal Menos Belo. E agora estou a falar num sítio particularmente significativo. Esta casa foi ali que nasceu, em 1702, um homem de singular talento. Ele foi engenheiro, foi professor da Universidade de Coimbra, foi diretor da Fundição de Santa Clara, em Lisboa, era uma espécie de engenheiro-mor do reino e, sobretudo, era um grande inventor. Ele inventou uma máquina a vapor para erguer a água, estava ao serviço do rei, era o Bento de Moura, Portugal. Bom, tinha estado em Paris, um homem do mundo, com uma língua solta, e dizia o que lhe apetecia. Olhem, disse, por exemplo, que não acreditava na culpa dos távoras. Quando mataram os távoras, ele acreditava lá nisso. Claro, Pombal soube o que ele tinha dito, mandou logo prender, ficou na junqueira. E quando lhe perguntaram, então o senhor disse isso? E ele respondeu ao juiz, até vi quem é que o não diz? Toda a gente de gravata lavada sabe perfeitamente que os távoras estavam todos inocentes. Bom, isso valeu-lhe nunca mais sair da cadeia, apodreceu lá e lá morreu em 1776. Outra aldeia cheia de lembranças históricas é a aldeia de Melo. Melo. Bom, é uma aldeia que já foi vila. Eu, aliás, estou a falar-lhes junto do antigo Pelourinho. Este Pelourinho era realmente a instituição, o símbolo da dignidade municipal, a Vila de Melo. E uma vila muito importante, enorme. Isto, antes de Gouveia, era aqui o centro da vida civil. Bom, é claro, uma aldeia aqui nos calcanhares da Serra de Estrela, aldeia de pastores, mas longe de tudo, as pessoas foram-se indo embora. Hoje é uma aldeia viúva de si própria, uma aldeia, enfim, onde pouca gente vem. Quem é que sabe, por exemplo, que esta é a pátria do famoso João de Melo? João de Melo? Bom, quem é que sabe quem foi João de Melo? Olhem, se o senhor telespectador alguma vez foi de automóvel para a cidade espanhola de León, passou numa ponte, ainda hoje lá está, a ponte de Orbigo. Essa ponte de Orbigo, no século XV, estava lá um cavaleiro gigantesco, o nome dele era Soeiro de Quinhones, e até à ponte ficou colado o nome de o Passo Honroso de Soeiro de Quinhones. Não passava ali cavaleiro ou mercador, fosse ele quem fosse, sem ter que pagar um tributo ao Soeiro de Quinhones, ou se não quisesse pagar o tributo, ter de combater com ele, os dois, um do lado, outro do outro, à lançada. Claro, o Soeiro era um gigantesco brutamontes, é claro, combatiam, eram todos vencidos, quem é que podia com um homem daqueles? Ficavam prisioneiros e para poder seguir caminho tinham que pagar ali um enorme resgate com todo o dinheiro que levavam. Bom, pois o primeiro que lá passou, que disse, eu não pago, prefiro combater, combateu o gigantesco Soeiro de Quinhones e ganhou. Era um homem chamado João de Melo. Isso ficou nas crónicas da cavalaria da Europa, o mais valente cavaleiro que jamais passou na ponte de Orbigo. Passou a ponte, passou a León,
passou em Toledo, passou os Pirineus, entrou em França e nas crónicas do século XV há inúmeras que nos fazem eco da valentia sem limites desse João de Merles. João de Merles, sabia-se que era uma vila lá perdida em Portugal, é aqui. Olhem, hoje, nem aqui em Melo, sabem que era esta a pátria de João de Merles. A história de Melo é muito antiga. O que estão agora a ver é o chamado Paço. O Paço, certamente porque foi ali que o primeiro dono de Melo, que era um homem, Mãe Soares era um homem do tempo de Dom Afonso III, portanto isto é no século XIII, e o Dom Afonso III deu-lhe esta bela terra de Melo. E ele passou a assinar Mãe Soares de Melo. E reparem, deve ter sido ele o primeiro Melo. Hoje, a gente vai à lista dos telefones, na lista de Lisboa há 596 Melos. Melo é um dos apelidos mais generalizados do país. Grandes famílias fidalgas. Olhem o Marquês de Pombal, São José de Carvalho e Melo. Olhem o Fontes Pereira de Melo. Este apelido Melo está presente em todas as épocas e em todas as histórias de Portugal. É um apelido que nasceu nesta aldeia. Reparem como isto confirma a tal frase do Padre Vieira, de que eu já lhes tenho falado. Um palmo de terra para nascer e o mundo inteiro para morrer. A história de Gouveia está muito ligada com esta ribeira que estão a ver. Bom, é a Ribeira de Gouveia. Há quem diga que o nome verdadeiro era Ribeira de Ajax. Isto é muito estranho e eu não acredito muito nisso. Mas enfim, fica para os monografistas da cidade esclarecer este mistério. Que história é essa de um Ajax? Como sabem, Ajax é um personagem da mitologia grega. O que é que ele vinha fazer agora aqui para Gouveia? Bom, certo é que os habitantes de Gouveia no século XV, finais do século XV, começaram a usar a ribeira para fazer mover as rodas de moinhos e aproveitaram a energia hidráulica para os tiares. Nessa altura, também pelos fins do século XV, fixam-se aqui muitos judeus, são empresários muito ativos e começam a fazer em Gouveia as famosas saragoças de Gouveia. A saragoça é um tecido de lã bastante grosso, mas enfim, era com a saragoça que se vestiam os nossos camponeses. Em Saragoça fizeram-se milhares e milhares e milhares de metros que vestiram praticamente Portugal de les a les. As fábricas punham-se ao longo da ribeira, usavam a queda da água para fazer mover os tiares. Isto chega ao século XIX. No século XIX, ainda algumas fábricas compraram máquinas a vapor, porque é claro que a energia hidráulica já não servia para as fábricas modernas. A verdade é que nem a ribeira, nem a máquina a vapor conseguiram suplantar a eletricidade. E pelos meados do século XX, ali a partir de 50, mas a partir de 70 então é definitivo, as fábricas que chegaram a ser aqui na vila, na cidade, eram 16 grandes fábricas de lanifícios. Toda a gente estava ligado ao lanifício. As fábricas foram fechando uma, depois outra. Bom, e hoje em Gouveia
já não há propriamente uma indústria de lanifícios. Ainda a recordá-la, há uma boa e moderna indústria de confecções, mas os lanifícios acabaram, e acabaram por isto mesmo, porque os nossos industriais não foram capazes de acompanhar o ritmo do tempo em que viviam. Essa atividade industrial, mantida durante muitos séculos, deixou evidentemente vestígios. Eu estou agora a falar-lhes numa fábrica de lanifícios, de fiação e de tinturaria. Tinturaria quer dizer, dão cor ao fio que aqui produzem, e essa cor é dada com água vinda da serra, quer dizer, a mesma ligação da ribeira da serra com a lã dos rebanhos continua a existir, agora sob estas formas muito modernas. Estou a falar numa fábrica que transforma mais de 500 toneladas de lã por ano. Bom, e neste concelho, entre fábricas de fiação e fábricas de malhas, há mais de 10 fábricas. Mais de 1000 pessoas vivem ainda desta indústria. Das mais conhecidas instituições culturais de Gouveia é este Clube Camões. A principal atividade atualmente é a canologia. Estão a reconstituir esta raça de soberbos cães da Serra da Estrela. Para terminar o programa, eu queria contar-lhes uma história. Já viram? É uma capelinha que está aqui na nossa frente. O senhor telespectador agora está a pensar, mas que diabo de ideia, essa capelinha é feia, não tem nada a ver. Pois realmente não tem nada a ver. O que tem é muito para contar. No século XVI, é exatamente no ano de 1522, aqui em Gouveia há duas comunidades em conflito. Uma rica, próspera comunidade de judeus ou cristãos novos, mas homens de raça judaica, e os cristãos velhos, enfim, que acham mal, afinal os outros é que são ricos, os outros é que fazem boas casas, os outros é que têm bons negócios. Bom, o que eles não dizem é que os outros é que trabalham muito, eles trabalham um pouco. Bom, e é nessa tensão que acontece isto. Um belo dia de 1522, aqui numa igreja de Gouveia, aparece uma imagem de Nossa Senhora pendurada por uma corda, ataram-lhe uma corda ao pescoço e penduraram-na como se tivessem enforcado uma Nossa Senhora. O senhor telespectador pensa que coisa horrorosa, enforcar a própria Mãe de Jesus. Quem diabo é que ia enforcá-la? Claro, foram os judeus. Até passou logo aqui a dizer, eu até vi um lá a rondar a capela. Correm ao bairro dos judeus, pegam nos três, por sinal os três mais ricos, trazem-nos de rastros, chegam aqui, isto aqui era ao fim da vila, neste ponto. Fazem um monte de mato e queimam os três judeus vivos. Queimam-nos vivos. Claro que não passou muito tempo
Isto, a verdade, vem sempre ao de cima e acabou por saber que quem tinha ido enforcar a tal Nossa Senhora tinham sido os próprios que disseram que a culpa tinha sido dos judeus. É claro que quando isso soube, houve um grande desgosto, houve um grande remorso, e foi para espiar esse remorso. Fizeram aqui, no sítio onde queimaram os 3 judeus inocentes, fizeram esta capela da Santa Cruz. O remorso não resolve problema nenhum. O que é preciso é que em todas as coisas da nossa vida, tanto da nossa vida pública como da nossa vida privada e pessoal, nós procedamos sempre de tal maneira que nunca tenhamos de sentir remorso. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.